Bom, o TVB Rural de hoje vai falar sobre a borracha, sobre a seringueira, é claro. Mas para falar sobre isso, eu estou aqui com o presidente da Câmara Setorial da Borracha do Estado de São Paulo, Luciano. Boa noite, Luciano. Tudo bom com você? Tudo bem, boa noite. Prazer estar aqui com você, poder falar com você um pouquinho sobre o mercado da borracha. É uma preocupação muito grande do produtor, é uma preocupação agora também, depois que a gente passou por todo esse problema envolvendo a presidência do país, o que muda, o que não muda, as pessoas ficam cheias de expectativas, mas eu gostaria que você falasse assim, a realidade de hoje, como está o mercado da borracha? O mercado da borracha passa por um momento que deixa todos nós apreensivos. Isso está ocorrendo desde que os preços internacionais de todas as commodities começaram a cair e a borracha aconteceu a mesma coisa. Os preços que o produtor do estado de São Paulo recebe pela borracha têm influência direta dos preços internacionais, que muitas vezes são influenciados pela queda do preço do petróleo e também pelo baixo crescimento dos grandes países consumidores, principalmente a China. Então, o que acontece hoje dentro do estado de São Paulo é uma queda bastante forte do preço para o produtor. Uma queda e a gente tem que se preocupar, ou você vê esperança? Como que você vê isso? Como todo agricultor, eu sempre tenho esperança de que o ano que vem vai ser melhor, e eu estou bastante convicto disso. O que a gente está vendo é que essa queda provavelmente chegou no limite mínimo possível. Os países asiáticos já começam a paralisar as sangrias e começam inclusive a erradicar as árvores. As bolsas internacionais já começaram a dar sinais de alta. Mais ainda, as entidades que fazem os levantamentos e as previsões de safras de produção de borracha a nível internacional começam a dizer que talvez dentro de 2 anos no máximo a gente já tenha uma alta significativa do preço da borracha. Então eu entendo que não é de forma nenhuma o momento de se desanimar. A nossa cultura é uma cultura perene que leva 7 anos para entrar em produção, então nós podemos fazer um pequeno sacrifício, que é esperar mais 2 anos, para aí sim tomar qualquer decisão. Tenho certeza que brevemente nós vamos ter uma melhoria das condições para o avicultor. Hoje a gente sabe que o produto que vem de fora do país tem menos impostos do que o produto que é vendido aqui. Como que você vê isso? Além do problema de menos impostos que você mencionou, a borracha é produzida numa região do mundo que é o Sudeste Asiático, onde a mão de obra é extremamente barata. Normalmente se acusa essa região de praticar um fenômeno que se chama dumping social. Os produtores de lá não têm a carga tributária que nós temos e nem a carga social que nós temos. Nós entendemos plenamente que os encargos sociais que nós temos no Brasil são justos e necessários para manter a qualidade de vida do trabalhador. São direitos adquiridos ao longo do tempo. Por outro lado, eles não têm a menor carga tributária e nós arcamos com uma carga tributária muito forte. Os produtores, então, têm procurado as autoridades de nível federal no sentido de propor o aumento das taxas de importação dessa borracha. Da mesma forma, no mundo inteiro, os produtos agrícolas são subsidiados e nós estamos tentando mostrar ao governo que o preço mínimo que é pago para a borracha hoje está muito baixo. Nós temos os cálculos feitos pelo Instituto de Economia Agrícola da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, que demonstram que os preços que nós recebemos estão abaixo do custo de produção. Então, o setor da avicultura precisa também ser recepcionado
pelo plano do governo chamado PEPRO, que são o prêmio pago aos produtores. É uma garantia de preço mínimo para o setor. Qual que é o maior consumidor de borracha? Qual que é o maior emprego da borracha? A borracha, tanto no Brasil quanto no mundo, tem praticamente 70% do seu uso feito pela indústria pneumática. No Brasil ocorre o que acontece no mundo todo. Os 30% são encaminhados para a indústria de artefatos de borracha, luvas cirúrgicas, preservativos, coxins, e a força do consumo de borracha é praticamente só pneumático. A gente tem visto e tem observado uma queda na fabricação de veículos. Devido à crise econômica, a gente viu aí uma queda na venda e uma queda na fabricação. Isso também acaba provocando um problema com relação ao produtor da borracha? Certamente. Há alguns meses atrás, as indústrias pneumáticas e também a indústria automobilística entrou num processo quase que de stand-by. O que significa é que nós, de certa forma, perdemos o nosso grande consumidor. Felizmente, esse momento está passando, aos poucos a situação está se normalizando e com essa troca de governo, nós estamos esperançosos que o novo ministro de Agricultura tenha um olhar um pouco mais cuidadoso com o nosso setor. Essa palestra que você deu hoje aqui no Sindicato Rural do Vale do Rio Grande, a quantidade de pessoas que estiveram presentes, como que você avalia essa noite de hoje? Eu fiquei extremamente feliz de poder falar para uma plateia constituída quase que totalmente por agricultores, por aqueles que geram emprego, por aqueles que geram renda, geram impostos e contribuem para o aumento do PIB do nosso país. Eu espero ter passado para eles uma mensagem de otimismo, de um pouco mais de paciência e de confiança nos seus representantes e nas entidades que estão trabalhando por eles. Bom, quero te agradecer pela participação, acho que foi bastante esclarecedor para a gente ouvir o presidente falando um pouco sobre esse mundo que envolve, né, os agricultores e deixar essa esperança, né, não vamos desanimar, a gente tem que continuar tentando, continuar lutando, né, porque uma hora há de melhorar. Eu também agradeço a oportunidade, boa noite. Bom, eu converso agora com a Elaine, que é pesquisadora científica da APTA e é também membro da Apotex, a associação, né, a Associação dos Produtores de Látex do Brasil. Precisei olhar aqui atrás porque é um nominho grande, né, Elaine? Mas um nome muito importante, principalmente nessa nossa região, eu acho que, né, em todo o estado de São Paulo. Sim. Né? Você é de Jabuticabal? Sou de Jabuticabal. E trabalha na APTA de Colina? Trabalho na APTA de Colina. Faz 11 anos que eu trabalho na área de pesquisa com seringueira. Quer dizer, experiência é o que sobra, né, com a Elaine? Não, a gente vai sempre aprendendo. Vai sempre aprendendo. E eu gostaria que a Elaine falasse sobre a questão realmente da sangria. A gente sempre que conversa com produtores, com agricultores, a gente fala sobre a sangria, mas eu acho que nunca é demais falar, porque a gente também fica sabendo de produtores que perderam aquela árvore por uma sangria errada, sabe, essas situações que envolvem realmente essa vida do agricultor. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância pro proprietário de conhecer realmente a sangria. Sim, a parte da sangria da seringueira é uma parte muito importante, porque a seringueira é uma cultura dependente de mão de obra, desde a produção de mudas até o plantio, a parte de formação e principalmente a parte de sangria. E na sangria a gente precisa de uma mão de obra especializada, porque a seringueira é uma cultura cheia de detalhes. Então a gente tem a profundidade certa que a gente deve sangrar, o declive correto para a gente atingir o maior número de vasos latíferos e ter uma produção melhor. A gente tem uma série de fatores que tem que ser respeitados. O sangrador que fere muito a árvore,
prejudica a planta, ela não vai conseguir regenerar a casca e o produtor vai ter a vida útil da árvore prejudicada. O sangrador, que numa sangria tira um pedaço de casca muito grosso, então tudo isso vai prejudicando e diminuindo a vida útil da árvore. E a sangria, o que faz a planta produzir, além da parte técnica, questão de controlar praga, doenças, questão de adubação, o principal fator é o sangrador. Então, o produtor, ele tem que ter um sangrador bem instruído, um sangrador que sabe aquilo que ele está fazendo. E essa parte de treinamento e especialização de mão de obra é muito importante. A gente depende muito do sangrador. Por isso que é importante o proprietário conhecer também as técnicas, os detalhes, para ele poder cobrar do seu sangrador. Sim, porque muitas vezes o produtor, ele está preocupado em passar no seringal e olhar dentro da caneca e ver se tem borracha ou não. Mas ele não se preocupa em olhar para a planta, para ver se a sangria está sendo bem feita. Ele não olha para as folhas para ver se ele está com algum problema. Então, toda essa parte que o produtor devia acompanhar mais, ver o que está fazendo, qual o tipo de sangria. Hoje a gente tem falado muito, existem vários sistemas de sangria, né, dependendo do tamanho da propriedade, dependendo do sistema que a pessoa quer adotar. Hoje a gente tem se falado em sangrias assim, com uma frequência mais baixa de sangria, que o sangrador ele consegue sangrar um número maior de árvore, com isso reduz um pouco o valor, porque o principal peso ali no custo de produção é a mão de obra, hoje representa 55% da produção. Hoje tem produtores que já sangram em determinadas épocas do ano e param em épocas que não são tão boas de produção. Então a gente tem feito dentro da associação e dentro dessa área de pesquisa alguns estudos de rentabilidade, sabe, para ver qual o melhor sistema de sangria, como que o produtor deve agir, e não visando só a produção. Muitas vezes você ter uma produção muito alta, você não consegue pagar os seus custos. Então a gente está visando esse lado de rentabilidade. Acho que tudo tem que ser levado em consideração. Sim. Quando a gente pensa no seringal, a gente tem que lembrar, você planta uma muda, ela vai começar a produzir depois de 6, 7 anos, quer dizer, já é um tempo longo. Se você não souber aproveitar bem aquela árvore, você já começa perdendo também. Então tem que saber as técnicas, tem que ter conhecimento para não perder. Sim, e muitas vezes a gente fala que a muda é um fator principal, você tem que comprar uma muda boa para você ter um seringal bom, depois a parte de formação para você ter um stand bom. E a sangria, a gente sempre, quando vai dar curso, fala, se você começou errado, você não consegue corrigir. Então você tem que fazer a abertura de painel corretamente, fazer as técnicas de balanceamento de painel que antes não eram feitas, agora já é recomendado. Então tem uma série de detalhes, tem a altura correta para fazer a abertura de painel, depois tem a altura para fazer o balanceamento, depois você vai sangrando um ano de cada lado. Tudo isso faz com que você tenha menos porcentagem de árvores secas, maior produtividade. Então tem uma série de fatores que devem ser seguidos. E muitas vezes a pessoa acha que você vai abrir um painel, você não precisa colocar uma bandeira com declive, você pode abrir do jeito que você quer, a altura que você quer. Então, esse tipo de recomendação é muito importante, porque se você começou errado, você não consegue corrigir. E isso vai interferir na vida útil do seu seringal e na sua produção. O que você achou da nova legislação que determina uma forma diferente de plantar as mudas? Agora elas têm que ser suspensas. O que você achou disso? A seringueira, assim como outras culturas, como citros, ela também tem que evoluir nessa parte de produção de mudas. Eu tenho acompanhado bastante essa questão de produção de mudas de viveiro suspenso e tenho acompanhado também a saída dessas mudas no campo. E alguns viveiristas estão tendo dificuldades nesse tipo de produção, mas são pequenos detalhes, que a seringueira é uma cultura cheia de detalhes, isso é interessante, que a gente tem conseguido contornar. Inclusive temos viveiristas hoje que conseguem 95%, 98% de pegamento dessas mudas e estão
produzindo bem. Então a gente, a Secretaria da... porcentagem muito alta, né? Tem gente conseguindo. Hoje está sendo feito um trabalho pela Comissão Técnica de Avicultura e pela Câmara Setorial de Borracha Estadual, um diagnóstico desses viveristas no campo. A gente tem feito questionário com todos os viveristas, vendo quais são as dificuldades, o que cada um está fazendo, e a gente vai estar publicando isso e dando cursos e tentando fazer o pessoal que está tendo um baixo índice de pegamento de enxertia ou que está tendo problema na produção de mudas, fazer com que o pessoal veja onde está errando. A saída dessa muda é muito boa, a questão do pegamento, a quantidade de radicelas e principalmente eu acho que essa nova norma vai ajudar muito na questão de origem genética das plantas, sabe? Porque hoje a gente tem inúmeros viveiros no estado de São Paulo, muitos viveiros de fundo de quintal que não são registrados, não tem um responsável técnico, então tem muda sendo comercializada que a gente não sabe a origem genética dessa muda, e quem perde com isso é o produtor. Às vezes ele encontra uma muda no mercado que num preço baixo e fala, eu vou comprar essa muda. Só que ele não sabe aquilo que ele está comprando. Sim. E ele vai ser prejudicado no futuro, como já está acontecendo. Existem vários casos de produtores que compraram muda achando que era um clone, plantaram essas plantas, ficaram 6, 7 anos e depois quando for abrir o painel para fazer sangria, viram que não era produtivo e tiveram que erradicar o seringal. Quer dizer, é um investimento a longo prazo e um prejuízo a longo prazo, né? Até você descobrir que você não fez um bom negócio, já se passou muito tempo. Sim, e às vezes, né, todo mundo é assim, a gente encontra uma certa resistência, né? Ninguém gosta de mudança, né? Mas a pessoa que vai mais se beneficiar de tudo isso, com certeza são os produtores, porque ele vai ter a rastreabilidade dessa muda, ele vai saber de onde ela veio, como ela foi produzida, isenta de pragas e doenças, a quantidade de radicelas dessas plantas são bem melhores, a gente tem acompanhado o desenvolvimento no campo, é um desenvolvimento muito bom. Tá certo, eu acho que foi bastante explicativo para a gente também, né? Principalmente os termos técnicos que você usou, que eu não conhecia, mas de você falar a gente entende do que você está dizendo, do que você está falando, e fica, né, de dica também para quem está assistindo, para o avicultor, prestar bastante atenção para não ter esse prejuízo, né? Tanto por ter comprado uma muda que não valia a pena ou por largar, né, o seu seringal na mão de sangradores e não estar ali presente para ver se isso está sendo feito corretamente. Por isso até que fica a dica, né? O dono do seringal, o produtor, ele tem que levar os seus sangradores para cursos, aproveitar os melhores cursos para que ele tenha realmente uma boa rentabilidade. Né? A dica bem interessante é essa. Sim, e né? Para as pessoas que já estão na atividade, então a gente recomenda que entre em contato com as associações, com centros de pesquisa e peça esse tipo de auxílio, né? E para as pessoas que vão entrar na atividade, é importante eles terem um lugar para poderem fazer toda a consulta. Muitas vezes a pessoa quer plantar numa região que não é mais indicada. Sim. Então, a gente tem os institutos de pesquisa, a gente tem as associações e está todo mundo ali à disposição do produtor. Bom, eu converso agora com o Zeca Jacinto, que é o vice-presidente da Apotex. Aliás, a Apotex tem um pouquinho mais de um ano, né, mas já surgiu aí, eu acho que com um grande benefício para os produtores de borracha. Sim, Eliana, a gente tem a satisfação de... A gente tem um ano de CNPJ agora em maio, mas a associação tem um ano e meio, porque tem a parte burocrática. E a gente tem o orgulho de ser a primeira associação nacional de produtor pura, de produtores. Então, nosso objetivo é levar representatividade para as esferas estaduais e federal para a gente, realmente o produtor, ter alguém em quem ele confie plenamente e saiba que está lá pelo produtor e bancado pelo produtor. A gente vive das contribuições dos associados, então esse é o nosso objetivo. O que a Apotex tem oferecido para os produtores? A gente
está trabalhando em algumas frentes. A gente tem a parte que a gente precisa tocar o produtor de fato, de forma que ele sinta o benefício da associação. Então, com esse objetivo, a gente está trabalhando com um pool de compra de insumos, que já conseguimos fazer algumas compras, levando bastante benefício para os nossos associados, e um pool de venda de coágulo, que essa foi uma iniciativa recente agora, fizemos as primeiras entregas agora esse mês passado, e foi um sucesso muito grande, e ficamos muito satisfeitos de poder levar esse benefício a mais aí para o associado. Paralelo a isso, que é o trabalho mais pesado no nosso dia a dia, é a parte política e a parte de representação mesmo. A gente participa nas câmaras estadual e federal de veicultura e participamos nas comissões de custos, comissões de viveiro. A gente procura estar sempre junto de onde as decisões estão sendo tomadas pelo aveicultor, que é uma carência que o aveicultor tem hoje, que o citricultor não tem essa carência, o pessoal do café, da cana, está super bem representado pelas suas associações e a aveicultura precisa de alguém para estar lá pelo lado do produtor. Tem outras entidades de classe, outras entidades mistas que estão fazendo um trabalho importante também, mas não são exclusivas, a gente não tira o mérito de ninguém, são muito importantes para o setor também, são companheiros nossos em muitas frentes que a gente trabalha junto. Mas a gente está ocupando esse espaço da representação exclusiva do produtor. Essa palestra de hoje, né, nós tivemos aí o Luciano passando um pouco para vocês do mercado, expectativa de mercado. Sobre o que ele falou hoje, é isso que você vê, é esse o futuro que você vê para a produção de borracha? Sim, eu acho que é isso aí, não adianta a gente querer falar em números eufóricos aí, e a verdade é que ninguém tem bola de cristal, né? A China tem sido a grande comandante aí de quase tudo que acontece no mundo, desde as commodities nossas da agricultura, da soja, nosso açúcar, tudo é muito influenciado pela velocidade da China. Ela baixando dos 12, 13% que ela estava para o 7% que ela está agora, muda tudo no mercado, junto com o mercado interno que está vendendo muito pouco carro, essa recessão toda que a gente está passando, é um momento de dificuldade. Mas eu sou otimista no sentido de que a gente já vê que a China está num ritmo talvez até mais saudável, porque uma China crescendo a 13% é igual a um caminhão descarrilhado morro abaixo, é um negócio que ela tem uma força, um poder tanto para construir quanto para destruir. Uma China crescendo a 7%, acho que é uma coisa que faz muito mais sentido para o mundo. E paralelo a isso, a gente tem o mercado europeu e o mercado americano também se desenvolvendo bastante. Então, acreditamos que a gente deve ter melhor assim. Com o cenário nacional, agora nós estamos otimistas com essas mudanças. Se Deus quiser, vamos encaminhar para um lado um pouco mais... corrigir alguns erros de trajeto aí que a gente acredita que foram feitos, e isso deve dar mais solidez, deve dar mais confiança para o industrial voltar a investir no Brasil, para o dinheiro de fora que o Brasil precisa voltar a ser investido aqui, e sobretudo para o consumidor brasileiro voltar a comprar carro e pneu. Eu acho que essa é a expectativa de todos os setores, né? Que com as últimas mudanças que a gente acompanhou, as coisas tomem rumo diferente agora e mude tudo, né? Porque a gente viveu aí um efeito dominó em todos os setores. Sim. Né? Um efeito dominó que partiu de vários pontos, né, e acabou atingindo todo mundo. Você falou realmente aí da questão, né, as montadoras diminuíram suas produções, com isso diminui, né, o uso dos pneus. Exatamente. O consumidor parou de comprar carro, quer dizer, então uma coisa vai puxando a outra e chega na borracha, a gente sabe disso. E aí a gente tem que lembrar também que tem, né, a borracha que vem de fora, que ainda é uma fatia pesada aqui no país. Você acha que isso vai diminuir um pouco? Você acha que falta incentivo governamental nos produtores brasileiros? Como que você vê isso? Eu acredito que a gente precisa amadurecer como setor. A gente vê que tem outras culturas que têm maior volume que a borracha.
que elas têm uma representatividade muito forte. E com isso a indústria conversa mais com o produtor e eles conseguem chegar a mais ideias boas juntas, em vez de ficar só puxando cada um para um lado. Se a gente ficar puxando cada um para um lado, a gente não vai entrar em algumas questões que são essenciais para o crescimento da avicultura, como a questão trabalhista, por exemplo. A questão trabalhista é extremamente complexa, não é um assunto que a gente resolve da noite para o dia, mas a gente sabe que a gente tem a dificuldade de compreensão e de regularização, por exemplo, das parcerias agrícolas na avicultura, mas elas são a realidade. Então a gente precisava ter um diálogo um pouco mais profundo sobre isso, só que enquanto ficar cada um puxando para o lado, a gente não consegue chegar nesse nível de conversa. Agora nós estamos nessa meio queda de braço, se é que a gente pode usar essa expressão, com a indústria de pneus em relação a esse imposto de importação. A gente defende muito a via do diálogo com a indústria de pneus, porque não adianta a gente querer, como o Luciano colocou na apresentação dele, nós podemos ganhar a batalha e perder a guerra, porque nada nos garante que aumentando o imposto de importação eles vão aumentar o preço interno, porque essa vinculação do imposto de importação com o preço interno é um acordo de cavalheiros, não tem nada concreto. Muito mais sensato seria a gente sentar na mesa com a indústria pneumática e falar: pessoal, vamos fazer o seguinte, em vez da gente onerar a borracha de vocês com 70%, a borracha de vocês que vocês importam, que é 70% do seu volume, paga um pouquinho mais nos 30% que vocês compram aqui do Brasil, ajuda a avicultura nacional a se solidificar e com isso vocês conseguem ter garantia de produto aqui dentro, garantia de suprimento da indústria de vocês aqui dentro. Qualquer eventualidade de problemas climáticos ou instabilidades políticas que os países da Ásia estão expostos, vocês têm uma garantia interna, isso é muito importante, é estratégico, né? Então nós estamos tentando levar essa via de diálogo em todas as frentes que a gente conversa, porque a gente acredita que é conversando que a gente vai chegar em algum ponto, não é tendo queda de braço. E nessa conversa vocês não precisam de intermeios, aí não precisa de governos, não precisa de política para interferir. A conversa parte de vocês com os compradores, que é muito mais viável. Exatamente. É uma conversa direta, o governo tem nos apoiado, a gente, o que é interessante, assim, nós temos todos os elementos, agora nós estamos com um contato muito bom com a Secretaria da Agricultura, o secretário Arnaldo Jardim, ele está... já tivemos, acho que foram 4 reuniões com ele, se eu não estou enganado, e ele está disposto a ceder parte da tributação das pneumáticas para que as pneumáticas revertam parte disso para o produtor. Então, ou seja, a gente tem todos os elementos, a pneumática só precisa ter vontade de sentar com a gente e falar: legal, então vocês acham que nesse rumo está bom? E a gente passa esse ponto, a gente passa essa conversa de cabo de guerra e vamos falar em coisa mais legal, vamos falar sobre pesquisa de borracha, pesquisa de variedades de clones que são mais adaptados para o Brasil, em vez da gente ficar pegando só os clones da Ásia. Exatamente. E sendo que a seringueira é uma cultura nacional. Vamos colocar mais dinheiro nisso, mais atenção, vamos colocar atenção em buscar soluções para as questões trabalhistas que a gente precisa desenvolver, que são gargalos, sem dúvida, e desestimulam demais o produtor pela insegurança jurídica que a parte trabalhista traz para a parceria, principalmente. A passagem por essa fase inicial, pelo gargalo momentâneo que a gente tem, que é o preço, seria muito saudável a gente conseguir essa conversa com as pneumáticas. Por enquanto, não digo que nem que estamos conseguindo ou que não estamos, então estamos no meio do processo. Vamos ver se eu acho que sai. Seria benéfico para todo mundo se isso realmente se concretizasse e tudo isso ficasse concentrado aqui no nosso país. Falando assim de uma forma pequena, quando a gente compra um carro, a gente não quer colocar aquele carro, registrar aquele carro na nossa cidade para que a gente pague a documentação dele para a nossa cidade, para que seja tributado na nossa cidade. Por que a gente não pode fazer isso a nível nacional e fazer com que tudo fique aqui no nosso país? Perfeito, é o que a gente defende. E além, além disso, e juntando a isso,
a borracha é um item estratégico, Sim. porque em um momento como já teve em guerras ou até catástrofes naturais, como aquele tsunami que atingiu a Ásia há pouco tempo atrás, a borracha tem uma queda de produção ou tem uma destinação específica muito grande. Assume um governo ditatorial na Malásia ou algum dos grandes produtores, E aí tudo fica... eles produzem, sei lá, sozinho 20% da borracha mundial. A gente está extremamente exposto. E vamos dizer, e como é que fica a segurança nacional, um produto que, assim como petróleo, como combustível, como os minérios de ferro, eles são estratégicos para o país. Se você tira ou aumenta muito o custo desses produtos base, você inviabiliza, você não faz pneu com outra coisa. O pneu precisa da borracha natural como parte dos seus componentes, né? Então é estratégico. Até o pessoal da defesa do Exército Brasileiro defende muito que o governo olhe com mais atenção, com mais carinho para a iveicultura por causa disso. A gente torce por isso também, né? Zeca, obrigada por participar com a gente, e a gente está sempre à disposição quando vocês quiserem divulgar alguma coisa, né? O nosso programa TVB Rural está à disposição, TV Barretos de portas abertas. Tá bom, gente. Eu que agradeço o convite e aproveito também para chamar os eveicultores para estarem junto com a gente. A gente está precisando de apoio. A associação, por enquanto, a gente está começando, mas, vamos dizer, a gente tem nossos custos e precisamos tanto de braço para nos ajudar a trabalhar, quanto de associado mesmo, pagando a semestralidade, que é a nossa única fonte de renda. Apesar da gente estar com o pool de compra, o pool de venda, a gente não se beneficia em nada disso daí. A fonte de renda da associação é realmente a semestralidade. Então, contamos aí com o apoio dos produtores. Fica o convite. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Bom, eu falo agora com o presidente do Sindicato Rural do Vale do Rio Grande, o Ciro Pena. Ciro, obrigada por nos receber aqui hoje mais uma vez. O sindicato está sempre de portas abertas para o TVB Rural, e hoje acho que foi um evento assim bastante marcante para o eveicultor, né? Não tenha dúvida, Eliana. Saudar aí os telespectadores da TVB Rural, que é um programa que realmente retrata a realidade do campo da região de Barretos, e a gente tem que ressaltar que a eveicultura, né, um nome um pouco difícil, mas que na verdade é a produção de borracha. Barretos é a segunda maior região produtora de borracha natural do Brasil. A primeira região é São José do Rio Preto. E o Sindicato Rural, que compõe toda a nossa área aqui de Barretos, Colômbia, Colina de Jaborandi, nós temos que atender a demanda dos produtores de borracha. E há tempos que se fala em criar uma associação dos produtores de borracha. Alguns produtores tomaram a iniciativa. Hoje o Zeca Jacinto, que você entrevistou agora há pouco, está à frente dessa associação, dessa entidade, e conseguiu chegar nesse formato que hoje existe, que é justamente representar o produtor de borracha e prestar serviços também, né? Porque aí você consegue englobar o pequeno, principalmente o pequeno e o médio produtor rural de borracha, de tal forma que ele possa comprar melhor os insumos, ele consegue produzir melhor, maior produção, menos custo, e consegue também melhores preços junto às indústrias. E a gente tem que ressaltar também, aproveitando aí a grande gama de telespectadores da TVB Rural, isso aí com certeza o sangrador também vai ser favorecido nesse processo, né? E falando do sangrador, nós temos que lembrar que o Sindicato Rural, através do Senar, disponibiliza vários cursos de sangria de seringueira e outras práticas relacionadas a essa atividade. Isso é tão importante. Nós conversamos com a Elaine já no programa de hoje sobre o fato da sangria correta, o sangrador que tem uma experiência, que tem os cursos. Isso é muito importante, né? E os cursos são oferecidos gratuitamente através do Senar. Não tenha dúvida, a produção de borracha é uma atividade de difícil implantação, né? O produtor rural vai lá, planta, ele só começa a colher dali 5, 6 anos, o investimento é muito alto e
antes, a hora que a seringueira chega no ponto de colheita, eles fazem a abertura de painel, né? Isso. Onde se dá o escorrimento do látex e a sangria. Se por acaso o sangrador ele não for uma pessoa treinada, capacitada, ele fere o painel, ele estraga o painel e 6 anos de trabalho vão por água abaixo. Então, na verdade, hoje em dia, não apenas na produção de borracha, mas em todo o setor rural, o imperativo que está se dando realmente é a qualificação da mão de obra. Isso aí é importante. Hoje em dia, e daqui para frente vai ser uma tendência, o grande desemprego que vai ter é o desemprego funcional. O que significa isso? Existe a vaga, mas não existe o trabalhador preparado para ocupar aquela vaga. Isso em todos os setores. É setor de grão, produção de borracha, produção de laranja, produção de cana-de-açúcar, enfim. Bovinocultura também, é pecuária. Cada dia mais o setor rural exige uma mão de obra qualificada. E o Sindicato Rural e o Senar realmente cumprem esse papel, Sim. esse objetivo. Trabalham junto, oferecem os cursos, né? E essa preocupação com você, para que você se qualifique, para que você tenha realmente uma posição no mercado de trabalho, mas vai depender de você, é o que você me falou, né, Ciro? Se a pessoa se acomoda e não busca, não vai conseguir. O Senar e o Sindicato Rural te oferece essas oportunidades, a gente está sempre aqui te mostrando isso, sempre falando isso através do TVB Rural, basta que você procure. Aliás, né, tem muitos cursos acontecendo no momento, né, muitos cursos para serem abertos, mas precisa da procura. Precisa da procura, precisa de uma demanda mínima. Então sempre nós temos o Sindicato Rural e o Senar tem os nossos parceiros, né, que é aquela pessoa que organiza os grupos, porque todo o curso do Senar, e vale lembrar que nós temos uma grade de cerca de 500 cursos, né, vai desde a alfabetização no setor rural, processamento de carne, colheitadeira de cana-de-açúcar, operação de máquinas agrícolas, manutenção de tratores, sangria de seringueira. Então tem uma grade de 500 cursos. Então vocês precisam realmente organizar grupos, né, para nos procurar aqui no Sindicato Rural, telefone 3323-1433, 3323-1434, 3323-1436, procurar o Nestor Leonel, que é o nosso coordenador. Aliás, aproveito, né, ao citar o nome dele, cumprimentá-lo pelo grande trabalho que ele tem realizado como nosso coordenador do Senar. Liga aqui no sindicato, converse com ele, ou então com o Tiago, que é o seu assessor, no sentido de se cadastrar para fazer esses cursos do Senar. Ciro, eu quero agradecer a tua presença no TVB Rural. Quero também parabenizar vocês por abrirem as portas do sindicato hoje para falar de um assunto tão importante. A gente sabe que os agricultores necessitam de informação, necessitam de apoio. A Apotex está fazendo isso, o Sindicato Rural também. Para completar a sua fala, hoje em dia os produtores precisam de informação. Sim. E precisam de formação também. Formação e informação. Não apenas o produtor rural, mas também os seus trabalhadores, né? Que nós não podemos esquecer dessa classe tão importante, né? Não apenas do setor rural, mas de toda a sociedade. Então, isso aí é fundamental. Tá? E o sindicato não se furta das suas obrigações. Sempre que alguma demanda do setor rural nos é trazida, a gente cumpre o nosso dever. E o Sindicato Rural, para você, Eliane, e para a TV Barretos, TVB Rural, dentro das nossas possibilidades, a gente não pode esquecer que esse ano passado, todo o Brasil, e o sindicato não foge disso, tem atravessado uma crise financeira muito grande, então está todo mundo apertado, né? Mas dentro das nossas possibilidades aí, nós somos parceiros e estamos de portas abertas para vocês. Nós agradecemos, Ciro, muito obrigada mais uma vez. Nós agradecemos. É isso aí, obrigada a você também que ficou com a gente até agora e não se esqueça, né? A gente vai ficando por aqui com o TVB Rural de hoje, mas quarta-feira que vem, a partir das 21 horas, tem mais um programa especialmente preparado para você, cheio de informação para você. Até lá!